E autoridades irlandesas estão investigando uma série de ataques contra trabalhadores brasileiros no país europeu. Vamos lá, vamos comentar essa reportagem que a Band levou ao ar no dia 6 de fevereiro, de acordo com o que vem acontecendo. Já não é de hoje, vivo aqui na Irlanda desde maio de 2011, não é nenhuma novidade, é algo mais do que comentado ali nos bastidores entre os intercambistas e imigrantes. Mas antes de continuar o vídeo, quero deixar muito claro que nós estamos comentando sobre uma cidade pequena, bem pequena, e num país que não passa de 8 milhões de habitantes. Então, qualquer fato isolado como este, porque são fatos isolados, não é algo em larga escala, é óbvio que não é em larga escala, mas por se tratar de ser algo intenso, mesmo que isolado, numa cidade pequena, onde a maioria dos imigrantes se concentram naquela região, passa a ser algo que realmente toma grandes proporções. Mas se nós levássemos o perigo dessa cidade, desse país por um todo, para uma megalópole como São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras ao redor do mundo, seria piada você achar que esse país daqui é perigoso. Mas é óbvio que sim, tem os seus riscos. Veja na reportagem especial do correspondente Felipe Killing. A Irlanda é o destino de muitos brasileiros por uma série de motivos. Não está entre os países mais caros da Europa, tem o inglês como língua oficial e oferece vistos com uma certa facilidade para estudantes. Apesar de ser um local considerado seguro e com uma população no geral receptiva, há problemas por lá também. Vamos lá, não sei se eu comentei, eu moro aqui desde maio de 2011. Meu nome é Thiago Polilo, se inscreva aqui no meu canal para receber minhas atualizações. Se gostar do vídeo, dá aquele joinha e mande esse vídeo aqui para o seu amigo, que provavelmente o conteúdo que eu estou compartilhando aqui vai ajudar ele a chegar mais preparado, em especial sem medo. Mas voltando aqui para o vídeo, logo o repórter na apresentação falou sobre trabalhadores brasileiros. Sim, ele estava exercendo uma função, né? Estava trabalhando, mas nessas funções, em sua grande maior parte, pelo menos quando eu me inscrevi no Deliveroo, eles me pediram o meu PPS, que é o CPF, e também o meu documento provando que eu poderia trabalhar full time aqui. Eu mandei foto do meu passaporte italiano para provar que eu poderia trabalhar full time. Então, para começar, tem muitos brasileiros trabalhando nessa função ilegalmente, porque são funções onde você acaba atuando 8 horas livremente no trabalho, coisa que o estudante não pode por conta do visto Stamp 2 dele. Quando o repórter logo começa falando que o visto ele tem uma grande facilidade, ele está enfatizando ali de uma forma direta ou indireta o fato de poder trabalhar, coisa que muitos dos estudantes que acabam vindo para cá em maior parte da classe social B, C e D, eles acabam precisando trabalhar para se sustentar. É sim um destino mais acessível, ganhou muito mercado o intercâmbio na Irlanda ali de 2015 para cá, mas como citei, a maior parte desses estudantes que acabam vindo para a Irlanda dessas 3 classes, assim, eu também me classifico na D provavelmente, principalmente quando eu vim para cá, mas essas pessoas precisam ali trabalhar para sobreviver, porque é um país absurdamente caro, um dos mais caros da Europa para se viver. E você aqui como estudante, você mais sobrevive do que vive. Por mais que você sinta o que é viver seguro, andar, ir e vir, usando os seus bens sem aquele pavor, né, do meu Deus, eu vou ser roubado, eu vou tomar uma bala perdida aqui. Mas existe o benefício da questão do visto. E o estudante, quando vem para cá, ele pode trabalhar part-time durante as aulas e full-time durante as férias. Sendo que na inscrição sua para o Deliveroo, esses aplicativos de delivery de comida, você tem que ser cidadão ou residente. Coisa que a maior parte desses estudantes não são e acabam alugando a conta de um europeu, alguém legal,
que faz essa conta e aluga para o garoto se aproveitando da necessidade dele, da sobrevivência. E alguns acabam sim se utilizando desse recurso para ajudar um ou outro, quem sabe, no seu país natal. Mas são pouquíssimos que fazem isso porque, como citei, aqui, lá, essas funções são funções para sobreviver e não para fazer capital. Xenofobia, infelizmente, é algo que existe em qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. Mas o que a comunidade brasileira em Dublin tem reclamado é que os ataques a eles têm crescido, principalmente contra quem trabalha com entrega de comida. Muita coisa mudou. O cenário hoje em dia agora é totalmente o oposto do que era antes, há um ano atrás, quando eu cheguei aqui. Ó, não concordo. Eu cheguei no dia 13 de maio de 2011, numa sexta-feira 13, morava numa rua chamada Summerhill. Primeiro eu fiquei morando 3 meses em Dublin 8, em Island Bridge. Eu acho que é esse o nome da região onde eu morava, perto do Phoenix Park. E eu ia andando até Merrion Square, nunca me aconteceu nada, voltava de madrugada, beleza. Aquela região nunca me ocorreu nada, mesmo passando pela fábrica da Guinness ali perto de Dublin 8, onde existe ali alguns... Eu não esqueci como é que se fala lá no Brasil, mas é uns locais assim onde se concentra, né, uma classe mais baixa e que fica ali aqueles grupinhos na rua, né, que a gente acaba chamando de gangue aqui. Mas quando eu me mudei para Summerhill, que a gente até brincava chamando de Summerhill, lá começou o problema, onde eu vi a gente tomar facada, garrafada, briga. Já aconteceu comigo, com meus amigos. Então, tipo assim, era natural ter problema de noite naquela região dali. Depende da região onde você tá. A polícia aqui, ela não dá conta dessa situação, mas não é algo onde você vê em qualquer lugar, tá? Tem as regiões específicas, assim como também tem no Brasil. Só que você sabe a diferença do que eu estou falando daí pra cá. Não que não acontecessem essas coisas, esse tipo de exato. coisas. Aconteciam já. Sempre aconteceu. Mas agora está se tornando, como eu te falei, tá tomando uma proporção fora de controle. Inclusive no Brasil também eu observei isso em São Paulo, algumas piadinhas falando dos chineses, falando dos bolivianos, né? E é histórico também no Brasil essa piadinha de falar de outras nacionalidades, assim como do português. O português também fala do brasileiro, né? Um de birrinha com o outro. O brasileiro antigamente falando do japonês, né? E muito mal ele sabia que os japoneses mais somaram do que ao contrário. Uma das nações que mais somaram no Brasil. São muitas histórias de violência e elas partem principalmente de gangues de adolescentes. Exato. Gangues de adolescentes que aprenderam provavelmente isso dentro de casa. Então, provavelmente, esse problema que eles absorveram na sua criação também estão enraizados lá dentro de suas casas em pessoas mais velhas. De fato, existem pessoas que, infelizmente, por uma questão cultural fechada, acaba exacerbando, não sei se acaba botando muito para fora uma rixa desnecessária, quem sabe, por achar que é legal ou porque quer demonstrar um certo tipo de poder que não existe e que não vai levar a lugar nenhum, né? Fui atacada por 3 meninos deles enquanto eu fazia uma entrega. E vieram para roubar minha bicicleta. No primeiro momento eu tentei impedir, né? Porque eu tenho uma bicicleta elétrica e o custo dela aqui é muito alto. Sim. E eu tentei defender. Eu levei um murro, acabei caindo no chão e eles levaram a bicicleta. Só um detalhe, rapaziada. Só um detalhe, porque quando você vive num lugar onde você acaba classificando ser melhor por conta da segurança, não que aqui seja melhor do que o Brasil, porque eu, depois de quase 10 anos, já tenho uma visão diferente do que é melhor, mas quando você se acostuma em não ter medo, você acaba se esquecendo de onde você vem, daquela realidade que você tinha e absorvendo certas
como é que eu posso dizer, certas formas de... Você fica mais exigente, tá? Então, se você observar o que ela está falando, se nós estivéssemos falando sobre a realidade que nós temos, você sabe que você estaria rindo no fundo, né? Você estaria muito mais tranquilo. Ah, você tomou um soco, filha. Poxa, ainda bem que seu nariz não quebrou. Se eu te ligar no Brasil falando que eu fui assaltado, a primeira coisa que você vai querer saber é se eu tomei um tiro, se eu tomei uma facada, né? Aqui ninguém blinda carro, pessoal. Entende? Mas sim, infelizmente, são fatos isolados, mas concentrados numa cidade pequena e acaba tendo proporções maiores do que deveria por se tratar de uma cidade pequena. Durante a entrevista que a produtora Stephanie Rigamonti fazia com Felipe Fernandes, alguns desses garotos apareceram. Exato. Esses grupinhos de moleque que fica mexendo a gente. Inclusive, eu queria realmente entender o porquê que isso ocorre. Eu sei que culturalmente a Irlanda foi um país muito isolado e de uns 50 anos para cá eles começaram a receber imigrantes por diversos fatores, não só para mão de obra nos frigoríficos, né, etc., como eles também, por muitas vezes, imigraram e colonizaram outros países como os Estados Unidos, a Austrália, né? E assim como muitos brasileiros acabam acreditando que o futuro é aqui na Europa, muitos irlandeses acabam acreditando que o futuro da vida deles é irem trabalhar na Austrália ou nos Estados Unidos, né? Como você também já deve ter ouvido falar, muitos imigrantes saindo de suas nações para irem viver no Brasil. No fundo, a grama é verde sempre mais do vizinho do que a nossa. Mas essa situação onde você observa jovens pirracentos, saca? Pirracentos. Eu realmente não conheço a fundo, olha, eu tô aqui há 10 anos, eu não conheço realmente a fundo a educação que a maior parte dessas crianças vivem dentro de casa. Mas isso me assusta porque eu tenho 2 filhos que vão crescer aqui, com todo o orgulho do mundo que eu tenho por essa nação que me acolheu. Mas eu me assusto com a forma com a qual essas crianças possivelmente são tratadas dentro de casa. Eu não acho que seja problema educacional público, mas sim algo em casa. Assim como você também, se for a fundo nas favelas, você vê o que provavelmente o pai, a mãe acaba fazendo para o filho, repassando para ele certos problemas ali, traumas, né, mal resolvidos do passado. E eu também acredito que não é um problema educacional nosso no Brasil, mas sim familiar, algo que provavelmente não só o governo, mas as comunidades, as igrejas, todo mundo que tem ali ação social pudesse focar mais, né? Porque é natural, não é natural, mas é rotineiro você observar certos tipos de piadinha vindo de jovens. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente sempre quer ser o diferente, né? Quer ser o último bolachinho, o último biscoitinho do pacote, mas é algo que eu ainda não encontrei uma forma de transparecer o que eu sinto quando eu vejo uma cena dessa de jovens mimados, não sei se é mimados, mas pirracentos com pessoas que eles não conhecem, tá? E às vezes eles também fazem com os próprios irlandeses também, tá? São esses? Caramba! Essa só que esses aqui, nossa, só que esses parecem ser mais de boa. E eu não tô com uma tipo aquela pessoa que... Nossa, você quebrou a perna? Ai, caramba. Então, vamos fazer... Beleza, eu tô do lado de casa. Esses ataques têm ganhado cada vez mais destaque na imprensa irlandesa. Por conta da mídia, por conta principalmente de você estar gravando, né? Todo mundo ter acesso, né? Graças à rede social. E as autoridades estão sendo pressionadas a agir. A empresa Deliveroo, inclusive, solicitou uma reunião com a polícia para que o assunto seja debatido. Agora vem uma... ok, espero que a Garda que faça alguma coisa, a polícia, né, consiga pelo menos dar um freio, né? Provavelmente, não acredito que isso vai acontecer. Existe muito aqui deixa disso, muito pano quente, existe muito
abafamento de situação, talvez por conta da comunidade estar se juntando, não só brasileira, mas num todo também, né? Porque é chato, você cansa de ouvir uma coisinha ou outra, né? E cada vez mais isso acaba tomando conhecimento internacional. E aqui para nós, eu acho que as escolas de inglês, elas são uma das principais responsáveis pela segurança dos estudantes, porque elas são as que mais ganham. Eu não vou nem falar das agências, eu falo principalmente das escolas irlandesas que movimentaram fortuna aqui com capital brasileiro. Então acho que elas poderiam muito bem tomar um pouco de vergonha na cara, se juntarem, né, aproveitarem que elas têm poder de voz e chamar que, opa, chega aqui, a gente contrata milhares e milhares de irlandeses, né, que trabalham aqui com a gente, pagamos impostos, etc. Vamos tomar conta aí dos nossos clientes, a gente precisa deles. Porque imagina se cada vez mais a mídia brasileira meter o malho nessa situação aqui, né? O pai já vê já tem medo do filho ir para a rua. Você acha que qual é o pai retardado? Eu tenho 2 filhos, eu não faria isso. Qual pai retardado vai mandar o filho lá pro outro lado do oceano para chegar lá e tomar uma facada, saca? E outra coisa aqui que eu não sei se eu tô certo em falar, mas essas situações acabam ocorrendo também, muitas das vezes, com pessoas, é que nem um ladrãozinho, né, de galinha, mas que tá armado no Brasil, que vai na menina, que vai no maluco ali leite com pera, que vai no outro ali que é mais magrinho, esmirradinho, vão em grupo, não vão sozinhos, sempre estão em grupo, né? Dificilmente eles vão em cima de alguém mais encorpado, com mais disposição, também porque a maior parte dos caras com disposição no Brasil, e que não são poucos, não perdem muito tempo aqui na Irlanda não, sabe? São pessoas que normalmente têm um caminho mais intenso e não se satisfaz muito com isso daqui não. Mas lá em 2011, quando eu cheguei aqui, 2011, 2012, inclusive um ainda tá aqui, ele trabalha com fisiculturismo e tinha um outro que era jiu-jiteiro. Eles sentaram pau nos naná, mas um deles tomou uma facada aqui na rua onde eu morava, na Summerhill. Então, esse problema de mexer com o outro porque é diferente, porque não é daqui, porque chega a ser assustador, porque, assim, é uma coisa boba, sabe? Eu não sei explicar, sabe? Eu não sei explicar. Mas é um fato isolado que se torna intenso por conta do tamanho e proporção da cidade. A violência é um dos motivos que fazem com que muitos brasileiros se mudem para a Europa. Mas o que muita gente não imagina é que mesmo numa escala menor, aqui há muita violência também. Exato, existe muita violência, mas é uma violência, como eu citei, nada comparada com a qual vivemos no Brasil. Eu, se voltar a viver no Brasil, pretendo viver no Brasil, quero muito me reestruturar no Brasil, porque eu acredito muito mais no meu futuro lá do que no meu futuro aqui, porque se você faz aqui, se você consegue se sujeitar a trabalhar nessa porra dessa função, com todo respeito a quem tá lá, mas sol, frio, chuva e piadinha, saca? Se você consegue fazer aquilo ali, você usa essa energia pra fazer no Brasil, cara, você vai muito mais longe. No mínimo você vira um policial federal lá, tá? Mas voltando pra cá, agora, brasileiros sim acabam saindo do Brasil pra vir pra cá porque cansa. Tanto aqui cansa quanto lá também cansa. Então você acaba achando que vai ser melhor lá e depois você tá aqui, você acaba achando que vai ser melhor lá de volta e você fica naquela meio que sem rumo, por conta de você sempre acreditar que a grama do outro é melhor do que a sua. Mas a maior parte dos brasileiros que vêm para cá, estudantes, eles vêm para cá porque infelizmente acreditam, assim como eu também acreditava, que a vida deles vai melhorar quando estiverem aqui. E não é verdade, tá? A vida melhora quando você melhora de dentro para fora. E se você teve condições de fazer o mínimo dessa situação aqui, se no Brasil você se preparar e você acreditar em você próprio, você vai fazer muito mais do que ficar aqui perdendo tempo.
E quando se é estrangeiro, a sensação que se tem muitas vezes é de falta de amparo. A gente já tentou contratar a embaixada, tá tentar uma pra cultura eles diferente, país intervirem, diferente, mas normal. Todas as vezes a gente não tem um retorno. E a polícia daqui, principalmente contra esses knackers, para eles são apenas crianças. Ó, eu não vou comentar referente ao que ela citou, mas ela usou um termo que é bem... É como se eu chamasse o pessoal de favelado. Ah, esses favelados, esses maloqueiros, mas vamos passar pra frente porque eu entendo o quanto ela possa estar se sentindo impotente. E quando você tira a potência, né, a independência, a segurança, ou então a confiança, o bem-estar da pessoa, é complicado porque é o que o homem não pode perder, tanto isso quanto a liberdade. Mas eu compreendo, apoio essa menina, mas o termo não te recomendo você ficar utilizando porque não são todos, tá? E, enfim, vamos voltando. Oisin O'Connor é um político irlandês do Partido Verde. We have some racist politicians in Ireland as well, and that reflects people who vote. Aí ele vai falar, ó, eu também não concordo com isso, porque o fato da pessoa defender o que é dela, a cultura dela, as ideias do país dela, um país que também sofreu dominação inglesa. Então, a gente nunca teve o nosso território invadido, o nosso povo escravizado nós escravizamos o nosso próprio, né? Fomos buscar lá e trouxemos para cá. Mas eles tiveram isso. Então, eu não entendo alguns desses políticos que têm uma visão assim mais nacionalista como racistas, tá? Então, não levem tudo ao pé da letra. Mas, infelizmente, existem pessoas que por conta de ter uma cabeça pequena, não terem viajado, não terem nunca ido para um outro país, saca? Viver isolado naquele mundinho, droga, bebida, acha que não tem futuro, não consegue ver a oportunidade que tem na tua frente, assim como eu não via quando eu vivia no Brasil, achava que só ia ter fora de casa. Essas pessoas acabam passando para os seus filhos esse desgosto, essa sensação de infelicidade, de vida infeliz, vida amarga, e aí a criança cresce essa sementinha do mal, né? Ainda assim, rapaziada, é diferente da sementinha do mal que provavelmente você já ouviu falar que nós temos no nosso país, né? Eu nunca vi aqui uma criança segurando um fuzil, uma granada, como eu, Thiago, já vi no Rio. For them, obviously, these politicians are widely rejected by the majority of the people in Ireland. É importante Com certeza, a maioria da população, em qualquer lugar, em sua grande maior parte do mundo, não quer ficar tratando o outro mal, não quer mal, né? Desejar bater, matar. São pouquíssimas pessoas que tem essa cabeça bem fechada ao ponto de querer fazer mal para alguém porque ele não é da região. Mas ali tem uma questão também política, né? É muito a turma do... Deixa quieto. Cara, que brasileiros e irlandeses, na maioria dos casos, se dão bem. São povos receptivos e abertos a novas culturas. Eu sou um exemplo. Essa aí é minha esposa, que é irlandesa. E aqui, toda a família dela, que agora é minha família também. E eu só tenho coisas boas para falar deles. Você, eu, todos nós que vivemos aqui, em sua grande maior parte, só temos coisas boas para falar. Até mesmo as pessoas que sofreram essa situação, inclusive perdemos aí a vida já de alguns brasileiros com isso, de alguns imigrantes. Tem um rapaz que está preso também por conta disso, porque ele foi se defender. Mas a maior parte dessas pessoas, inclusive os que sofreram, eles com certeza vão ter mais coisas boas para falar daqui do que má. E se esses brasileiros, tanto eu quanto vocês que já viveram aqui ou que pretendem viver, vierem para cá, absorverem o que a Irlanda tem de melhor e levarem para o Brasil para as próximas gerações vai ser tão melhor
que provavelmente ele não vai pensar em vir para cá curtir a grama verde da Irlanda para sempre, mas temporariamente apenas para aprender o inglês, entende? Então vem para cá, absorve a cultura, absorve o conhecimento, tenha cuidado, evite certos lugares, certas situações, como em qualquer lugar do mundo você tem de fazer, e leva o que tem de melhor aqui para o Brasil e faça esse Brasil melhor para o seu filho, porque com certeza o seu bisneto, tataraneto, com certeza vai ter muito mais coisa boa para ele viver lá, que provavelmente quando ele pensar em ir para fora, mesmo que seja de uma classe inferior, ele vai pensar em mais só para estudar e já voltar, e não vir para cá, ficar se sujeitando a certas funções que fazem muitas das vezes por falta de capital, por necessidade para se manter aqui num sonho. É compreensivo, mas não é futuro, tá? Então, vem, estuda, volta para casa e faz melhor lá. Porque se você aqui se sujeita a essa situação, no Brasil você faz muito mais. Acredita em você mesmo, tá? É nóis. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!